adaptar, né? A Que se é uma outra adaptar. coisa que eu acho que o jiu-jitsu também nos mostra muito, assim, uma maneira de se adaptar às condições. Exatamente. Então, Né? quando eu falo, o jiu-jitsu não é pra mim, eu falo, cara, eu te dou 10 motivos que você não tá sabendo o que tá falando. O jiu-jitsu é pra você. O jiu-jitsu é pra todo mundo. Só não é pro fraco de cabeça. Pro cara que, de repente, é orgulhoso, não é humilde, né? Até conectando um pouquinho com isso que você falou, né? Tem uma experiência que você teve, a gente estava até falando disso aqui em off, que foi com o pessoal do exército americano. Né? Os caras que foram pra batalha, que perderam amigos, que estavam na linha de frente, que tem um mindset ali muito diferente. Inclusive, eles voltam com uma cabeça difícil, né? Assim, de voltar para uma realidade, pra família e tudo mais. E você teve a experiência de lidar com esses caras também, né? Com certeza, é uma energia diferente. Existe uma fundação que é o We Defy Foundation, lá nos Estados Unidos, que só trabalha com como é que seria? Trauma pós... Tem um nome, né? Tem um nome nisso aqui no Brasil. PTSD, Post-Traumatic Syndrome, né? Que é nos Estados Unidos, né? Tipo depressão pós-parto, seria o equivalente, né? Então, o que acontece muito isso, porque... Uma coisa que a gente não comentou ainda, que eu acho que é interessante do jiu-jitsu, é aquela que você se sente abraçado por uma comunidade. Você se sente parte, né? Que a gente chama do belonging. Sim. Então, muitas vezes, quando o cara sai de uma situação dessa, de guerra, onde o cara tá 100% do tempo stressors, entendeu? Os hormônios do estresse estão o tempo inteiro, entendeu? E às vezes ele volta, ele se sente meio que fora da casinha, ele sente que ele não pertence mais àquele meio. Então o jiu-jitsu, de certa forma, ele recria a guerra, que é uma guerra ali, meu irmão. Primeiro que é uma guerra interna, né? Você tem que brigar com você mesmo e brigar com uma pessoa em movimento querendo te estrangular. Então isso, cara, isso é muito grande. O jiu-jitsu salva muita gente. Tem gente, é claro, que é um nível de PTSD que às vezes precisa de um remédio ou precisa de um tratamento psiquiátrico um pouco mais evoluído. Tem pessoas que fazem uso da cannabis. Tem gente que, entendeu, faz jiu-jitsu. Então cada um, acho que tu tem que encontrar qual é o teu próximo vício. Né? Porque o vício do cara que foi pra guerra é o vício da adrenalina, é o vício meu irmão, qual é o próximo que é um próximo a me atacar? Então você tem que quebrar um pouco essa barreira, né? E eu tenho vários alunos que são professores da Six Blades nos Estados Unidos, que são diagnosticados com PTSD e são pessoas completamente normais. Mas tira o jiu-jitsu deles, aí vira um problema, entendeu? E como eu falei, toda vez que vem um veterano de guerra, a gente dá desconto para eles. Muitos deles, às vezes, por essa tensão emocional, não ficam em emprego muito tempo, entendeu? Tudo aborrece eles, entendeu? Então, o jiu-jitsu é quase que um equalizador, né? Ele abranda muito esse intuito. E é legal, cara. Você vai nos campeonatos assim, você vê vários veteranos de guerra, todo mundo usa petzinho e tal, porque é uma forma deles recriarem a guerra deles. Né? Primeiro, assumir que eles são os bebezinhos, quando eles botam a faixa branca, e assumir que chegar ali, cara, ele por ele, entendeu? Ele morre várias vezes, mas bate e volta, entendeu? E tem várias vidas, entendeu? Então isso é uma forma deles se comunicarem com o mundo novamente, né? E aquilo, né, cara? O jiu-jitsu, de novo, é incrível. Pois é. Teve um lance que você falou também, cara, aqui com a gente, do Carlos Gracie. Né, que ele foi um cara que ficou muito mais ligado na filosofia, né, do jiu-jitsu. Isso, de certa forma, foi se diluindo e a gente ficou uma parte um pouquinho mais selvagem. Não digo que o Hélio foi assim, mas o Hélio tinha uma visão um pouquinho mais de porrada, como você fala, né, na coisa de se defender, de sair no pau, de provar que o jiu-jitsu... De se provar que o jiu-jitsu era a melhor ferramenta. Por que você acha isso e o quanto é importante a gente buscar, né? Até vi outro dia a Kira, agora, acho que eu vi ontem, a Kira colocando um livro do Carlos G falando assim, é um livro que tem a capa até, eu acho que o cara fazendo uma posição de jiu-jitsu e tal, falando sobre o jiu-jitsu e não tem nenhuma posição de jiu-jitsu. Tá falando da importância do jiu-jitsu na parte de atitude, né? Assim, de como se lidar com certas coisas, até da criança, quando o cara mete a mão nele, como é que ele lida. Então, assim, tinha muita coisa mais filosófica, mais pro lado, né, da filosofia,
de novo, de um artista marcial do que da técnica em si. Eu acho que o Hélio Gracie, na verdade, ele tinha isso. Se você for ver nas cartinhas dele, pra você passar de faixa, não tinha nada de posição. Era valentia, atitude. Legal. Essas coisas todas. Isso aí tinha nas cartinhas deles. A Lara, o cara tem respeito, tem força de vontade. Ele tinha isso. Só que quando ele ficou muito focado em provar a eficiência do jiu-jitsu, né? Ele focou mais na porradaria, o que é natural. Isso é muito natural. Sim. E o que ficou famoso foi isso. Entendeu? E o Carlos, se você vê, tipo, tanto que tem os 10 mandamentos do Carlos Gracie, que, tipo assim, postaram isso há 5 anos atrás. Você tá entendendo? Então, o Carlos, se você vê nos livros de história da família Gracie, fala que ele era um espírito ali, que ele era médium, que ele era o xamã da família, que ele ficou muito focado na dieta. Então, eu acho que ficou porrada e dieta. Eles esqueceram um pouquinho da parte da filosofia, que o Carlos, sim, como um mestre, né, podia ter sido mais explorada. O que significa os 12 mandamentos? Sim. Entendeu? Você tem os mandamentos ali, mas sim, o que significa cada um? Tem ele falando isso? Tem alguém que pode desenvolver do que uma frase? Porque uma frase é uma frase. Sim. Mas por quê? O que é, né, ter paz de espírito que nada possa te tirar o seu equilíbrio? E aí, como é que faz isso? Sim. Falar é fácil, né? Como é que é isso? Então a gente perdeu um pouco disso, da parte filosófica da coisa mesmo, de explicar a conversa. Porque a conversa do jiu-jitsu pode ser muito mais do que como é que tu faz essa posição. Mais do que como é que tu lida com esse problema. Qual é a tua opinião em relação a isso? Então é muito bacana essa parte e ficou perdido um pouco. Né? Eu me lembro... essa é uma coisa bem engraçada, tipo uma história que aconteceu em 1993. Eu vim lutar o brasileiro aqui da Mameluque, lá na Hebraica. Logo antes da minha luta, eu só até, tipo, essas coisas acontecem comigo, assim, né? Eu me lembro que até eu conheci o Reison Gracie na época. Ele fala, não, porque o Reison foi um que levou o jiu-jitsu a Manaus. Eu já tinha conhecido, na mesma viagem, eu conheci o Hélio, né? Não. Eu conheci o Roy, o Roker, assim. Eu tava, tipo assim, starstruck, né? Tipo, pra mim, eu tava na nuvem, naqueles caras do jiu-jitsu e tal, não sei o quê. Aí o Reison Gracie sentado do meu lado. Reison Gracie. Tudo que era Gracie, assim, né? Era tipo assim, era que nem os Kardashians, né? Tipo, uau, né? Se tivesse um Instagram naquela época lá, eles tinham 1 milhão de seguidores. Aí, cara, logo antes da minha luta, pararam um campeonato pra um seminário do Carlos. E eu fiquei ouvindo ele assim, tipo assim, nossa, o Carlos Gracie, eu fiquei ouvindo. Só que o cara que ia lutar comigo começou a mexer o saco do meu lado, eu querendo ouvir o Carlos. E tipo assim, tem várias passagens assim que ele falava de humildade, de atitude, de respeito. Várias, tipo assim, eu pegava várias coisas, porque o cara ficou mexendo o saco. Eu falei, pô, deixa eu ouvir aqui o cara aqui. Ele falando da dieta, falando